Boa tarde a todos, irmãos, amigos, família. O objetivo desse vídeo é uma preocupação crescente que se dá em relação a essa avalanche que temos nos nossos dias e muitos que têm se levantado em nome de Deus, muitos chamados apóstolos, profetas e, por incrível que pareça, até mesmo apóstolas. Homens e mulheres que se levantam e que distorcem a palavra de Deus. Vivemos dias em que, como a palavra de Deus tem sido desprezada, como tem sido rejeitada, transgredida, como tem sido distorcida. Quero trazer alguns versículos a todos aqui para a nossa meditação, lembrando que eu não quero usar de nenhum texto fora de contexto, que sabemos que o texto usado fora de contexto normalmente é para se defender um pretexto, então não quero me utilizar disso. Quero lembrar do que Jesus fala em Mateus 7, 15 e 16, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus disse: tomem cuidado. E é fato que sempre o falso ele se distingue à luz do verdadeiro. Certa ocasião, a Márcia, minha esposa, disse: eu queria estudar mais sobre determinada seita, para que caso alguém venha me falar, eu tenha como refutar. Eu disse: Márcia, você não precisa saber o que é falso. Basta conhecer o que é verdadeiro. E conhecendo-se o verdadeiro, o falso ele se distingue. A palavra de Deus em 1 João 5,20 fala: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Jesus é tudo o que precisamos. Conhecê-lo cada vez mais, nos aprofundarmos nele. Paulo, falando em 1 Coríntios 3,11, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Também ele, falando em Efésios 2,20, ele fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, Jesus é o nosso único ponto de referência. A palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação. Tendo isso com clareza, isso certamente vai nos livrar de muito engano, de muita distorção. Sendo Jesus nosso único ponto de referência, a palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação. De maneira que tudo aquilo que ouvirmos, tudo aquilo que vermos, vamos trazer para esses dois filtros. Se estamos ouvindo algo, vamos nos perguntar: Jesus falou? Os apóstolos falaram? Se estamos vendo algo, vamos nos perguntar: Jesus fez, os apóstolos fizeram? Se Jesus e os apóstolos falaram e fizeram, amém, nós vamos falar e fazer. Mas se Jesus e os apóstolos não falaram e não fizeram, por mais bonito, atrativo ou mesmo atraente que possa ser, nós não vamos falar e nem fazer, nós vamos permanecer com a palavra de Jesus e dos apóstolos. Lembrando aqui em Atos 17:11, quando fala sobre os bereanos, quando Paulo e Silas estavam pregando ali diz que esses foram tidos por nobres. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim como eles estavam falando. A igreja perdeu a nobreza, a igreja não confere, a igreja não se atenta à palavra de Deus, às vezes em detrimento de estar ouvindo: porque é o grande homem, porque é fulano. Não, irmãos, não nos apeguemos a isso. Nos apeguemos à palavra de que Jesus e os apóstolos nos deixaram. E também Atos 17:21 fala: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de ouvir, de dizer ou ouvir as últimas novidades. A igreja proporcionalmente está assim hoje, correndo atrás de novidades. Nós não precisamos de novidade, precisamos de profundidade. Nós não julgamos pessoas, mas a palavra de Deus tem que ser julgada, tem que ser analisada.
Esses que distorcem a palavra de nosso Senhor trazem escândalos, envergonham a cruz de nosso Senhor Jesus. Um exemplo, Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino do seu reino e a sua justiça e todas estas, quero destacar, estas coisas vos serão acrescentadas. Muito se fala, não busque o reino de Deus e todas as coisas e as demais. Não. Veja em qualquer uma das versões das Escrituras. Todas estas coisas, Jesus está se referindo ao nosso sustento, ao nosso alimento, à nossa vestimenta. 1 Timóteo 6, de 7 a 10, Paulo está dizendo a Timóteo, nada nós temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma nós podemos levar dele. Paulo fala, tendo sustento que o que nos vestir, estejam contentes. Ele fala que os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas perniciosas. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos dar ouvidos à palavra de Jesus e dos apóstolos. Cuidado com essas promessas. Venha Jesus que você vai ter isso. Venha Jesus que você vai ter o carro do ano, o apartamento tal. Irmãos, isso não é a palavra de Jesus, é a palavra de homem. Isso é distorção da palavra de Deus. Vamos nos apegar à palavra de Deus. Paulo falando em Atos 20, 29 e 31, a 31 ele fala, eu sei que depois da minha partida, entre vós vão penetrar lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Também fala que dentre vocês mesmos vão penetrar homens que vão distorcer a verdade, que perverterão, não fala de homens pervertidos, mas homens que perverteriam a palavra, homens que distorceriam a palavra, como Paulo diz, para arrastar os discípulos a si mesmo. Tomemos cuidado com o que vemos, onde expomos os nossos olhos. Tomemos cuidado com o que ouvimos. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus. Paulo fala em Efésios 4,14, para que nós não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Homens induzem ao erro. Tomemos cuidado a quem ouvimos. Tomemos cuidado. Vamos exaltar, enaltecer a palavra do nosso Senhor em dias que tem sido tão rejeitada. Que a palavra do Senhor seja exaltada em nós e através de nós. 1 Timóteo, Paulo falando, 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que cauterizam a própria consciência. Alguns vão apostatar da fé, por obedecer a espíritos enganadores, ouvir homens e não ouvir a Deus. Falar de Deus é fácil. A grande responsabilidade está em falarmos da parte de Deus. Que sejamos esses que falemos da parte de Deus. Também Paulo falando em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele fala que nos últimos dias iriam sobrevir tempos difíceis, pois ali ele fala a característica dos homens dos últimos dias. Eu quero destacar aqui, ele diz, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, ele diz, foge também destes. Fujamos, nos apeguemos à palavra de Jesus e à palavra dos apóstolos. Que nós sejamos, como que Paulo diz em 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que sejamos esses que com sinceridade possamos falar da parte de Deus e com sinceridade possamos ouvir aqueles que verdadeiramente falam da parte de Deus. Que isso sirva para a nossa meditação, tá, irmãos, amigos, família, no nome de Jesus. Deixo aqui um forte abraço a todos.